Galera, tudo bem? Bom, chegou minha vez, né, de compartilhar com vocês um pouco daquilo que o Papai do Céu tem ministrado ao meu coração a partir da minha leitura bíblica, das minhas leituras devocionais. Eu peço a paciência de vocês, é a primeira vez que eu estou gravando um devocional e eu oro para que sejamos edificados a partir daquilo que a gente vai refletir aqui. Amém? Jesus, Tu és soberano, Senhor. E se eu tão somente ligasse essa câmera e lesse um trecho das Escrituras, isso seria suficiente para nos edificar. Contudo, o Senhor se alegra, Pai, que compartilhemos uns com os outros aquilo que o Senhor fala conosco. A fé em Ti, ela consiste não em sermos somente Teus filhos, mas nós fomos inseridos em uma família. Então, Pai, muito obrigado por isso. Eu oro a Ti, Pai, que o Senhor se revele e que ao término desse vídeo estejamos mais apaixonados por Ti, mais cientes, Pai, da Tua misericórdia, do Teu amor por nós e mais convictos, Senhor, de quem nós somos. Rogo a Ti que o Senhor perdoe os nossos pecados, que são tantos, e Te agradeço, Jesus, porque o Senhor é fiel e justo para não somente perdoar os nossos pecados, mas por meio da ação do Teu Espírito, nos transformar e nos capacitar a viver a vida que glorifica o Teu nome. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Galera, o que eu queria compartilhar com vocês hoje emergiu de uma experiência que eu vivi esses dias. Quando a gente foi para campo fazer uma atividade de doação de alimento e tal. E após o trabalho, as pessoas da comunidade onde a gente foi fazer a ação pediu que nós fôssemos até as casas, fazer uma oração, conhecer, enfim. E a gente foi lá. E a gente trocou ideia, né, já na casa da pessoa, uma casa muito pequenininha. E aí a gente trocou uma ideia e aí eu perguntei para as irmãs se elas tinham algum pedido de oração. E os pedidos meio que se encontraram, e na hora eu lembrei de uma passagem das Escrituras, e é essa passagem que eu vou compartilhar com vocês, mas eu gostaria de primeiro narrar a experiência. A experiência foi a seguinte: uma pediu oração pela vida espiritual dela. Esses dias eu estava até conversando com a Andresa que eu não faço essa divisão, né? Minha vida é espiritual. Para mim, nós somos seres espirituais e tudo é espiritual. Mas eu entendi o que ela quis dizer. Ela estava expressando o desejo dela de que ela estivesse em plena comunhão, digamos assim, em plena harmonia, é essa palavra, com aquilo que verdadeiramente importa. E aí o que verdadeiramente importa a respeito de quem somos e da nossa caminhada são as verdades espirituais ao nosso respeito. E aí eu entendi isso muito bem, eu não ia entrar no mérito a vida espiritual, não ia entrar nessa. Eu entendi o que ela quis dizer, e ela até falou: se eu estiver bem espiritualmente, todo o resto vai estar bem. Porque aí vai poder acontecer o que acontecer e eu vou estar de boa. Então eu gostaria de pedir oração pela minha vida espiritual. E eu falei: não, tudo bem, beleza. E você? Aí a outra irmã falou assim: eu gostaria de pedir oração para que eu não venha cair em tentação. E aí ela até brincou, disse que não estava falando de tentação. A tentação que ela estava falando não era referente a algo conjugal ou de um relacionamento que ela viesse ter com alguma pessoa, mas era sobre os dias serem maus
e constantemente ela lidar com o desejo e a inclinação de se voltar contra aquilo que ela crê e a quem ela é. E aí eu lembrei de uma passagem que na hora eu compartilhei com elas e agora eu quero compartilhar com vocês, que eu acho que fala um pouco sobre isso e se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 16 até não sei aonde. Diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Tá aqui o texto. Esse texto foi o que eu lembrei. Por quê? Porque a primeira coisa que rola nessa experiência de Jesus, vocês conhecem muito bem essa passagem, Jesus vai ao encontro de João Batista a fim de ser batizado por ele, e Jesus é batizado, e ali fica claro a identidade de Jesus. Uma voz dos céus confirma quem ele é, que ele é filho de Deus, em quem Deus tem prazer, em quem o Pai se compraz. Verdade essa que nós compartilhamos com o nosso Senhor e Salvador. Mediante a fé nele, nós fomos tornados filhos de Deus. Logo, acredito que essa é uma experiência que, embora vivida pelo nosso Senhor, também é vivida por nós. Acredito que no decorrer da nossa caminhada, seja no começo, seja no meio, em algum momento da nossa caminhada, essa certeza é comunicada pela ação do Espírito Santo. A certeza de que somos filhos dele. Uma experiência, talvez, ou bem provavelmente não vai rolar, de o céu se abrir e a gente, né? Mas isso rola. Eu lembro de uma vez que eu tinha o hábito de um caderno de oração e eu estava falando, Senhor, eu não posso ser teu filho, eu sou muito vacilão. E eu comecei a listar um monte de pecado meu. E eu lembrei, na hora que eu estava listando esse monte de pecado como justificativa do porquê eu não era filho de Deus, o Senhor me lembrou de que eu era tornado filho de Deus mediante a fé. Então, essa experiência rola, ou já rolou na sua vida e rola na vida de todo cristão. Chega um momento que você é levado e conduzido a isso por ação do Espírito Santo. E Jesus não foi diferente. Rolou isso com ele, rolou esse momento. E logo em seguida, a Bíblia diz que, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Duas coisas me chamaram a atenção aqui. Uma é a experiência da filiação, a experiência da confirmação da identidade, sendo algo que acontece antes de uma experiência de privação, de uma experiência de deserto, conduzida pelo Espírito Santo. Eu detesto ter que tocar nesse ponto, mas eu vou tocar nesse ponto, que é o seguinte: a gente vive uma cultura de desempenho, vive uma cultura extremamente triunfalista, aonde basicamente, se você foi incluído ao rol de família de Deus por meio de fé em Jesus, logo a sua vida irá se transformar uma maravilha. Você vai viver e vai gozar de um mar de rosas agora. Só que uma experiência como essa que é narrada nas Escrituras toma nota exatamente do contrário. De que receber de Deus a confirmação de quem somos é justamente a preparação para agora
experimentar muito daquilo que o mundo tem de pior. E nesse caso, um deserto. E seguido dessa experiência de privação, rola uma tentação. E a tentação, acima de tudo, tentou minar justamente aquilo que Jesus acabara de experimentar, que era a confirmação de sua identidade. A primeira coisa que o inimigo tentou minar foi a filiação, foi a identidade. Ele disse: se você é o Filho de Deus, logo ele colocou em xeque a identidade dele. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, então eu não vou discorrer o texto inteiro e tocar todos os pontos que eu gostaria e que poderiam ser tocados aqui nesse texto. Mas eu gostaria de chamar a atenção exatamente para isso. E de como que é isso que eu percebo que se faz extremamente necessário que não percamos de vista. E o que é? Quem nós somos. Se o inimigo conseguir minar a nossa identidade, o resto é consequência disso. Eu ousaria dizer que talvez esse seja o nosso maior problema como igreja hoje. A perca da nossa, não da nossa identidade. Nós somos filhos de Deus, independente de se tomamos... vou usar uma expressão que eu não gosto, mas vocês vão entender. Independente de tomarmos posse disso ou não, nós somos filhos de Deus. Contudo, se o inimigo conseguir minar e suprimir isso, a gente vai se desencontrar, a gente vai perder o nosso propósito, a gente vai ficar batendo cabeça por aí, não vivendo não vivendo para aquilo que fomos chamados e criados. Então, por que eu resolvi considerar esse texto hoje no devocional e tenho certeza que ele há de comunicar algo dos céus para nós? Que é o que eu tenho percebido. A perca dessa identidade, não dela em si, mas a perca da ciência dessa identidade tem causado danos sérios na nossa sociedade. Falando de Brasil, por exemplo, eu sempre sou confrontado com essa questão de identidade quando Jesus fala da igreja como sendo sal da terra e luz do mundo. Eu acho que muito peculiar desses elementos é a natureza que eles têm de serviço. Tanto luz quanto sal não vive para si mesmo. Tem um rap que eu me amarro, que o cara canta o seguinte: ele começa o verso dizendo que o sal dá gosto, não rouba a cena. E que a luz dá foco para o que vale ver. O que isso quer dizer? Que, ao contrário do que parece, nós exercemos nossa identidade e quem somos não pelo domínio, mas pelo serviço. Ao tentarmos distorcer isso, ao tentarmos viver o contrário disso, em vez de servir e dominar, a gente está agindo contra a nossa identidade. Mesmo que esteja utilizando do poder que nos é dado. Porque quando ele fala, se você é filho de Deus, ele logo em seguida ele diz, transforma essa pedra em pão. Então é quase que usa o teu poder para o teu benefício. Minha oração a partir desse texto é que não sejamos pautados por aquilo que o inimigo de nossas almas nos tenta. Que sejamos guardados tendo por certo quem somos e o que nos aguarda por sermos quem somos. E que tudo que venhamos a fazer como igreja, como etnos, seja não porque fazemos em si, mas que seja uma consequência de quem somos. Porque sal, ele salga, ele conserva. E luz, nem que ela não queira, ela vai iluminar. E o resultado disso, surfando na onda, né, do que o Rafael falou, a gente sempre vai experimentar isso na Escritura. Para quê? A fim de quê? Jesus diz que o resultado da manifestação de quem somos são
que verão as nossas boas obras e glorificarão o nosso Pai que está no céu. É isso. Jesus, o Senhor disse que somos os teus filhos. Não foi algo que a gente fez por merecer. A tua palavra diz que isso não vem de vós, que não é do desejo da carne ou do sangue que nasce um filho de Deus. Contudo, Senhor, todos nós atravessamos momentos de privação, seja como igreja ou seja como indivíduos, se é que isso nos cabe ainda. E dia após dia, Senhor, vivemos tentações. Eu rogo a Ti, Pai, que o Senhor cele nos nossos corações a certeza de quem somos, a fim de que não nos percamos. Em nome de Jesus eu te oro. Amém. Valeu, galera. 16 minutos. Eu achei que eu ia falar pouco. Bobo, muito bobo. Tamo junto.